É isso aí, galera. Começando mais uma live aqui do Boa História nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, meia horinha pra gente conversar, sempre com muitas dicas. Oi, pra você que tá entrando, beijo, boa noite. Tava aqui comentando, começa mais essa live do Boa História, que é toda segunda-feira às 8 horas da noite, com muita informação, muitas dicas para vocês. Só meia horinha de papo para fazer pergunta, enfim, para a gente bater aquele papo. E hoje o meu convidado vai entrar agora, professor Felipe. Eu já vou pedir para ele entrando, enquanto isso a gente curte o som, ó. Aí, só um minutinho, professor. Tudo bem? Parar, que aí parou o som, como eu não tenho DJ aqui, aí eu uso a Alexa. Nossa, olha quanta gente já está com a gente aqui nessa live incrível. Uau! Beijo para todo mundo. E aí, professor, vamos começar? Vamos lá, tudo bom, Dani? Obrigado pelo Lindo! convite. Obrigado. Então, o pessoal ficou muito ligado na live porque eu falei, olha, a gente vai dar dicas e informações de como aprender várias línguas sem sair do país, usando alguns métodos, algumas dicas de facilidade, porque a gente sabe que hoje em dia aprender uma língua é muito, aliás, sempre foi, mas cada vez mais muito importante. Inclusive, eu já Uhum. começo com uma pergunta, porque eu não vou fazer pergunta redundante aqui, pergunta repetida, que é a seguinte, que essa também deve ter sido feita já para você, mas para mim é muito importante, especialmente nesse momento, pandemia e tal. Qual é a Uhum. língua que está valendo muito a pena aprender, professor? Eu acho que, primeiro de tudo, é inglês, que é a língua de comunicação no mundo inteiro. Então, é a língua mais falada por falantes não nativos no mundo. É Uhum. diferente de outros idiomas. E depois, acho que para o brasileiro, espanhol é muito importante, porque abre muitas oportunidades que a gente nem imagina no mundo Que da bom América Latina. saber, que bom, porque geralmente as pessoas falam, inglês já era, inglês não sei o quê, por conta de questões econômicas, etc e tal. Mas eu acho que a gente tem que levar em conta a nossa, francês com Fê, melhor língua para aprender. Tem aluna sua aí, aluno seu. É Pois isso é. aí, fica bem, fica aqui com a gente. Se quiser fazer alguma pergunta para o professor, aproveita que eu vou lendo aqui para ele. Mas, enfim, Boa. muita gente fala isso. E aí, eu sempre achei também, eu sempre desconfiei que esse discurso era meio furado, porque eu penso, poxa, mas para minha geração, para a geração seguinte, para gerações, né, seguintes, enfim, e mesmo para uma geração anterior, será que isso não vai valer ainda? O inglês não vai valer? Sim, eu acho que é difícil desbancar porque é a língua mais falada entre não nativos do mundo inteiro. Então, a Hum. sugestão é, se não for por uma questão pessoal de uma viagem, de estudo ou de trabalho, tem uma língua específica que é o foco, o inglês é a primeira. E a segunda, espanhol para gente. Espanhol, acho que pela questão geográfica, é, e, claro, sem contar referências pessoais né, por qualquer necessidade. Eu hoje trabalho mais com francês, então eu indicaria o francês por gosto pessoal e Aham. E pela já minha mandou a história pergunta de... aqui da Thay. A Thay pergunta: francês, italiano ou alemão? Qual aprender primeiro? Eu me fiz essa mesma pergunta depois de ter estudado inglês e espanhol lá atrás, muito tempo, e eu optei pelo francês por uma questão de gosto, porque entre as três é que eu queria entender primeiro, acho que ela me deixava com mais pulgas atrás da orelha. E pensando ah, na geografia das línguas, o francês ele é mais falado em muitos lugares, em três continentes, diferente do italiano e do alemão, que são mais restritos. Então, depois eu acabei indo tanto para o italiano quanto para o alemão, e eu gosto bastante desses dois idiomas, mas eu acho que na ordem, pelo número de falantes e pela presença geográfica, o francês tem,
tem preferência. Ah, então tá certo. E você falou realmente que a questão geográfica é muito importante, o número de falantes, a abrangência da língua. Agora vamos partir direto. Como é que a gente pode aprender línguas? Eu quero que você comece dando dicas aí, contando histórias, pode ser histórias pessoais. Como é que a gente faz para aprender uma língua com mais facilidade, para não ser aquela tortura que geralmente é, né, quando a gente fala aí de um curso e tal, um curso mais de renome, mais tradicional, enfim. Sim, eu acho que o mais importante para começar é perceber que, antes de tudo, a gente já tem a capacidade de falar idiomas. Se a gente já aprendeu o português como criança, o processo é diferente, mas a gente tem essa faculdade da linguagem disponível para a gente quando a gente quiser. Talvez a diferença é que, como criança, a gente aprendeu de maneira não consciente dos processos pelos quais a gente estava passando, mas todo mundo consegue aprender uh, um idioma novo, mesmo que não tenha mais, que não seja mais criança. E, além disso, eu acho que é perceber como os idiomas são parecidos. A gente tende a se preocupar com a pronúncia, com a estrutura, com a gramática, porque é mais difícil, porque é mais fácil. Mas, na verdade, todos os idiomas têm estruturas muito parecidas. Então, se a gente aprender um, que é o português, que nos abre muitas portas, porque o português ele é uma língua bem complicada para estrangeiros, por exemplo. Então, a gente tem muitos sons, a pronúncia do português brasileiro, especificamente, é muito rica. A gente tem questões gramaticais também que são diferentes. Então, quando a gente começa a aprender outro idioma, tem suas dificuldades, a gente tem que encarar os desafios, mas também perceber que a gente parte de um ponto inicial muito facilitador, assim, em comparação com outros idiomas. Então, acho que esse é a primeira dica. Quer aprender de verdade? Vai com vontade, porque é possível e não precisa ser linguista, não precisa ser gênio. Acho que não existe aquela coisa do gênio da língua. Todo mundo consegue aprender, é uma questão de quanto a gente está disposto a investir nisso. E nem investir de dinheiro, mas investir de tempo, de energia. Entendi. Então, para você não existe, não aprendo, não consigo aprender inglês, já fiz vários cursinhos, mas não consigo. Eu acho que é uma questão de estímulo, de como foram feitas as aulas, como você se sentia. Acho que a questão da inibição, quando a gente tem aula, é muito importante, né, de se sentir julgado, de sentir é, que você não pode falar, ou que você não tem o espaço de fala. Eu acho que isso é muito mais importante do que não conseguir aprender um idioma, porque a gente aprendeu um, então não tem por que não conseguir aprender outro. Uhum. Então, vamos lá de dicas, professor. Qual a primeira dica, assim, para quem quer aprender um idioma e já começar com uma certa facilidade? Uhum. Eu acho que tem alguns caminhos que meio que todo poliglota vai seguir quando começa a estudar um idioma, e pode ser de maneira guiada ou não, pode ser fazendo um curso ou estudando sozinho. Primeira coisa é entender a pronúncia do idioma que você está estudando. Então, o que que tem de parecido, o que que tem de diferente. A gente tem uma cultura muito escrita, então fazer o paralelo entre escrita e fala ajuda bastante, porque a gente vai acabar lendo bastante na internet, em vídeo. Então, primeiro de tudo, entender a pronúncia, o que que tem de diferente e o que que tem de parecido. Porque todos os idiomas compartilham mais coisas do que tem pontos de diferença. Então, quando a gente pensa, mesmo no inglês, no francês, no espanhol, a gente compartilha muito mais sons do que eles são diferentes. Então, acho que o primeiro ponto é entender pronúncia e depois acho que o caminho que a gente segue quando a gente está aprendendo um novo idioma é pensar nas palavras de alta frequência. É uma coisa que em curso de idioma nem sempre é tão claro. Quais são as principais palavras que eu vou usar muitas e muitas vezes? Então a gente tem pronomes pessoais, os principais verbos, estruturas de tempo verbal no presente, no passado, no futuro, pronomes interrogativos, tipo quando, onde, porquê, depois os números. Então tem um caminho, assim, um mapa que é meio claro para gente que já estudou vários idiomas, que não tem como escapar e Nossa, às facilita vezes muito, hein? Porque aí você não fala profundamente, mas você já se comunica bastante. A partir dessa comunicação, acredito que seja mais fácil você aprender.
Isso, acho que esse é o primeiro ponto, assim, de pensar o que que eu mais vou precisar com mais frequência. E eu tenho uma história relacionada a isso. Eu estava morando na França, e estava viajando com minha mãe, indo para a Itália passar, acho que passar uns 10 dias. E eu comprei um livro em francês que dizia L'Italien tout de suite, que era um manual de italiano rápido. E no trem eu fui lendo, né, estudando, aprendendo algumas palavras. Minha mãe: Felipe, você não vai aprender italiano em 2, 3 horas que você tem aqui no trem. Por que que você está dedicando tanto tempo? E aí a gente chegou na Itália, como o italiano não fala ou não gosta de falar inglês, e geralmente não fala outros idiomas, eu não falava italiano bem, mas eu conseguia, eu já falava espanhol, então ajudava bastante. E eu conseguia fazer pergunta e eu conseguia entender as respostas, porque é mais fácil entender do que falar. Então, com essas poucas horas de estudo de italiano, autoguiado, com um livrinho, eu aprendi questões de pronúncia, que é super importante, eu aprendi palavras-chave que eu ia precisar para essa, né, comunicação muito básica, eu não estava falando de nada muito profundo, filosófico. E funcionou. E minha mãe ficou... Agora eu vou te fazer uma pergunta, Felipe. Só fazendo aí um parênteses, tem uma galera falando que dica ótima, está falando aí de várias dicas, né? Então o pessoal está se amarrando só para te dar esse retorno. Você falou uma coisa que é interessante, que muda mesmo, né? Olha como eu sou professora também, sou mestra em educação, e olha como muda. Você fala assim, é muito mais fácil entender do que falar. E eu vou te dizer, meu depoimento, é muito mais fácil falar do que entender. Olha que loucura. Sério? Que loucura. E aí eu quero dicas depois, então, como entender melhor. Sei lá, eu não sei se é porque eu, claro, numa prova escrita, já gabaritei prova de concurso, por exemplo, em inglês. Mas Uhum. quando eu estou ouvindo, eu acho que eu gosto de entender, sabe, cada vírgula, cada coisa. Hum. Gosta de jornalista, essa coisa de querer entender muito o que as pessoas estão falando. Então, assim, eu tenho mais facilidade em falar do que em entender. Sim. É, isso é interessante, talvez. Eu também sou muito apegado a palavras, a, ao significado, eu quero entender né, o que está por trás do que eu estou lendo. Mas quando a gente começa a estudar um idioma e está se desenvolvendo, é muito importante não se apegar às pequenas coisas, não tentar entender tudo, entender o que está por trás de algumas frases, construções, porque a gente não faz isso no português. Né? Enquanto a gente está conversando aqui, a gente não está pensando na estrutura do que está acontecendo. A gente está focado na comunicação, né, no Eu vou te contar um objetivo. negócio que aconteceu comigo, muito engraçado. Claro que eu não vou saber falar exatamente como o cara falou, né? Mas eu estava trabalhando na Copa do Mundo com vários gringos de vários lugares e todo mundo falava inglês em comum. Então, ok. Uhum. Só que eram vários sotaques, né? E eu com essa minha coisa de, ai, eu tenho que entender tudo, eu tenho que entender tudo. Aí o cara vem no ônibus, a gente está no ônibus chegando assim no estádio, em Fortaleza. E aí o cara vira para mim e fala assim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que a minha compreensão estava ótima, estava tudo fluindo, enquanto eu estava entendendo tudo que ele estava falando. Aí ele vem e fala uma palavra que eu vou falar e você vai naturalmente saber qual é, porque eu não vou saber imitar direito, mas é o que me vem à mente, que é assim, tíchero, tíchero. E aí, como tinha um monte de gringo e um monte de sotaque diferente, eu fiquei, cara, que palavra é essa? Eu fiquei, cara, pô, não tô entendendo nada. Eu falei pra mim mesmo, não tô entendendo nada. Que droga, que droga. Aí daqui a pouco eu falei, Daniela, presta atenção no que ele tá falando, em tudo que ele tá falando. Você só não entendeu uma palavra, presta atenção em tudo. Aí eu falei, cara, isso só pode ser um nome. Aí eu, Cícero! Sim. Ele estava querendo saber onde estava o Cícero, e o Cícero era um cara lá que trabalhava com a gente, enfim. Então, assim, essa loucura que às vezes acontece, né? Você está trabalhando e o cara fala uma palavra que não. Ele está falando errado, o nome do cara, obviamente. Mas aí você fica, é o sotaque do cara, é a palavra que eu não entendi, então essa coisa de Sim, é isso a compreender. gente. E isso já, o que eu tinha falado de relacionar pronúncia com fala, isso do italiano é clássico, porque o CI e CE do italiano é sempre CH. Então, Uhum, Cicero seria, não, o Cícero, que é o uhum. que acontece, por exemplo, com cappuccino. Cappuccino a gente escreve com CI, mas é Cino, porque o italiano é assim. Então, no momento, numa situação de aprendizado, isso serve para
para lembrar que, opa, CI, CE, então esse teacher sempre vai ser diferente. Galera, vamos fazer pergunta. Podem fazer pergunta aqui que eu vou lendo. E quero que você continue com essas dicas aí. Então, primeiro, pegar estruturas básicas, né? Então, de flexão verbal, de presente, passado e futuro, principalmente dos verbos que você vai mais utilizar. Qual é a situação? É uma situação de turismo? É uma situação de um trabalho X que tem que ter algumas palavras técnicas, né? Independentemente disso, todo mundo sabe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você falou a coisa do italiano. Toda língua eu faço isso. Eu aprendo quando vou viajar. Eu aprendo com licença, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. E depois que eu falo na língua da pessoa isso, aí eu falo inglês, porque eu não tenho condições, né? Não tem essa facilidade que a gente vai pegar agora ouvindo você e ouvindo mais dicas aí. Sim. Acho que esse primeiro estudo ele é importante, né, de entender como as coisas acontecem no idioma. Acho que você falou de palavras mágicas, são muito, muito importantes. Ah, e eu acho que o que a gente sempre dá como dica é, independente do que você estiver estudando, torna esse conteúdo seu. Ou seja, o que você vai dizer mais vezes quando você estiver se apresentando, quando você estiver falando o idioma. Então, a primeira coisa geralmente é se apresentar no idioma. Então, talvez num curso tradicional, online, a gente não vai achar palavras do tipo brasileiro, brasileira, cidade onde você vem, como você falaria o nome dessa cidade no idioma que você está aprendendo. Mas isso é super importante porque a gente vai repetir muitas vezes a nossa profissão, a nossa idade, o que a gente está fazendo naquele país ou naquela viagem. Então, essa questão do roteiro pessoal, do script pessoal, que Onde independente a do que você gente estiver estudando, mora, qual é o nosso país, em que cidade a gente mora, né? isso, profissão. Uhum. Então, isso vale muito a pena no início decorar, como se fosse um texto de teatro mesmo. Não porque a gente quer falar de maneira mecânica, mas porque são algumas informações que a gente vai precisar muitas vezes. E talvez antes de falar, ó, eu ainda não falo muito bem esse idioma, a gente pode falar inglês ou qualquer outra língua. Então, acho que essa questão do roteiro pessoal também é muito importante para quem está começando, que é o que eu vou precisar falar muitas vezes, que talvez meus colegas, meus professores não vão precisar falar, e memorizar isso como se fosse, né, algo que eu vou repetir muitas vezes até tornar isso inato, assim, como tornar natural. Acho que Uhum. essa é Outra outra dica. dica clássica de quem está começando. E o entendimento, para ver aquele entendimento, né, de você sentir a língua, de realmente você pensar na língua, porque, por exemplo, basta aprender inglês que a gente vê a diferença. Se for querer traduzir na hora de falar, você vai se ferrar, porque eles pensam de forma diferente, eles se comunicam de forma diferente. Inclusive, eu já ouvi pessoas falarem isso de mim e já ouvi de outras pessoas que, dependendo do idioma que você fala, você fica diferente assim no jeito de falar, né? Olha que coisa, Uhum. não sei se confirma essa informação. Mas essa é a pergunta. Tem uma outra aqui, mas daqui a pouco a gente faz, viu, Gena? Eu acho que aí tem duas coisas interessantes. Uma, tem uma teoria que diz que para cada língua que a gente fala é uma identidade diferente que a gente tem, que a gente cria ou que a gente externaliza. Eu acho que eu acredito mais na teoria que diz que, na verdade, são traços da nossa personalidade que a gente não conhece num idioma que a gente não fala, porque a gente pensa e estrutura as ideias de maneira diferente. Então, eu não acho que são personalidades diferentes, eu acho que é a mesma personalidade se expondo e se permitindo comunicar de maneira diferente. E como isso Agora, muda pra gente. Olha que interessante você está falando. Louco, louco. Mas vai, fala, responde. e eu acho que essa questão de naturalizar como que eu transformo todo esse conhecimento, essas palavras, estruturas, pronúncia, em algo meu, em algo naturalizado, eu acho que aí é a parte da repetição, que né, não adianta a gente colocar para dentro muita informação, que é o input, quando estou aprendendo palavras, pronúncias, estruturas, mas a gente precisa externalizar isso também, que é o output, colocar para fora, colocar em prática, que é o que vai dar essa naturalidade de se acostumar a falar sem pensar no que eu estou falando, que é o que acontece na nossa língua materna. A gente não pensa
palavra por palavra, conjugação por conjugação. A gente tem uma ideia e a gente transforma isso em Exatamente, palavras finalizadas. exatamente. Olha, a Gena está perguntando o que é mais importante. Primeiro, tentar entender, listening, o que uma pessoa fala no idioma que você está aprendendo ou se preocupar mais com a pronúncia? Eu acho que o primeiro passo, primeiro inicial, é a pronúncia, porque é como a gente vai conseguir identificar o que está acontecendo. Então, se eu começo a estudar um idioma muito diferente, se eu não tenho mínima noção de pronúncia, eu posso não entender nada, literalmente, nem onde as palavras acabam, onde as frases começam e terminam. Então, acho que o primeiro passo é pensar o que que eu tenho que tomar, ter atenção com relação à pronúncia. E depois, quando a gente passa para o listening, que é, né, entender uma conversa, entender alguém falando comigo, é tentar desapegar um pouco do que eu não entendo. Que eu acho que você mencionou, Dani, que eu acho que é bem importante. A gente não vai entender tudo, não vai ser todas as palavras, todas as expressões que a gente consegue entender, porque às vezes acontece isso na nossa própria língua, que tem um barulho, que alguém interrompe a pessoa e a gente consegue entender a mensagem porque a gente não está apegado a tudo que acontece. A gente está entendendo o global, a mensagem geral. Então, acho que Tá, são dois momentos diferentes. não, ficou claro. Agora, você diz que aprender com facilidade sem sair do país. E você fala da importância da repetição, né? Eu sei que tem algumas dicas aí, e eu queria que você desse todas, porque eu sei que tem várias nesse sentido, de como ter essa facilidade, porque a gente tem que estar exposto à língua, não adianta. Você pode aprender tudo, a melhor gramática, não é, professor? A melhor Uhum. gramática, estou falando aqui para o meu público lindo, esse público do Boa História, boa noite, vocês estão aqui com a gente, acompanhando essa live incrível com o professor Felipe. Professor, então, como é que fica essa questão? Então, a gente pensa muito na hora de estudar idioma em como a gente recebe a informação, como a gente é ensinado, se a aula é boa, se a aula não é boa. E Uhum. acho que essa parte tem uma função imprescindível, que é como a gente acessa um conteúdo, como a gente aprende no primeiro momento, mas isso não é suficiente, porque não adianta a gente aprender algo e nunca repetir, nunca voltar a ver aquele conteúdo, a gente vai esquecer, como qualquer coisa que a gente faz. Então, tem várias maneiras de repetir um conteúdo que funciona mais ou menos para algumas pessoas. Então, tem gente que gosta muito de escrever, tem gente que gosta muito de desenhar e fazer associação com imagens, É com daí que música. vem a facilidade que você diz, eu tô certa? N- Não, eu acho que Qual depende. seria Acho a que cada um. facilidade? Porque a gente tem meia hora de live e é isso mesmo, para dar um gostinho para a galera. Qual é, quando você diz aprender várias línguas sem sair do país, com facilidade, o que você está querendo dizer? Então vamos lá, direto ao ponto. Eu acho que encontrar uma maneira de repetição que funciona para você. E o que os poliglotas costumam fazer é uma ferramenta que antes era manual e hoje a gente usa com tecnologia, que é a questão dos flashcards, ou Hum. são baralhos que a gente usa para ver a mesma informação muitas e muitas vezes Ver a até a mesma o gente quê? a mesma informação, a mesma palavra, a mesma frase, muitas vezes. Então, antigamente a gente fazia isso de maneira manual, ou seja, escrevendo numa folha de papel e repetindo aquela mesma folha até a gente conseguir lembrar daquele conteúdo de maneira mais natural possível. E hoje a gente tem tecnologia que nos ajuda a isso. Então, na Fluency Academy, por exemplo, a gente tem o MemHack, que é o aplicativo de memorização, que vai te dando as frases que a gente quer aprender quando a gente está quase esquecendo delas. Então, de maneira mais manual, a Interessante. gente poderia fazer por caderno, né, com papel e caneta, mas a tecnologia hoje ajuda Então, por muito a exemplo, gente. pegar as frases, né, para quem não tem um aplicativo, por exemplo, pegar as frases, colocar em cartões e durante o dia ir tirando frases que acha que são importantes para aprender. Isso. Na O, primeira o nosso aplicativo conversação. ele está disponível para todo mundo, então é só entrar no nosso portal fluencycv.com que tem acesso ao MemHack. Não precisa ser nosso aluno necessariamente, mas se não é isso. Tem gente que gosta de ter, né, o papel físico, de ver a letra escrita. Então,
é uma maneira de repetir com mais frequência, e não só na hora de sentar para estudar. Todo dia eu posso andar com 10 palavrinhas, 10 frases no bolso, e com certa frequência eu vou repetir esse conteúdo para lembrar. Então, se a gente faz isso com 10 frases todo dia, num mês a gente tem 300 frases, que é uma quantidade absurda de conteúdo que a gente consegue internalizar sem, né, sem tanto esforço, sem ter blocos muito grandes de estudo Sim, durante o dia. fantástico. Olha, e a Lana Michele perguntou, pediu uma dica para estudar mais de um idioma ao mesmo tempo. Esse é um tema que gera debate entre poliglotas, que vale a pena estudar mais de um idioma ao mesmo tempo? Acho que essa é a primeira Olha, pergunta. outra Eu acho pergunta que boa. quando a gente tem níveis bem diferentes, então, digamos, eu quero aperfeiçoar o meu inglês e eu quero aprender alemão do zero, mas meu inglês já é muito bom, vale a pena trabalhar os dois ao mesmo tempo. Mas começar dois idiomas ao mesmo tempo, eu desaconselharia, e os maiores poliglotas vão evitar isso, porque é muito fácil de confundir. Como eu falei, os idiomas, eles, por mais que não pareça, eles compartilham muito mais coisa do que eles têm diferenças. Então, eu começaria por um que seja mais prioridade, que tenha mais relevância naquele momento, por questões pessoais, geralmente, e depois de atingir um certo nível de comunicação, que eu já me sinto mais autônomo, eu passaria a estudar outro, porque começar dois idiomas ao mesmo tempo pode ser frustrante, a gente vai confundir, vai misturar tudo. Então, Perfeito, perfeito. Isso me leva para uma outra pergunta, então, importante. A gente sabe, por exemplo, eu falo português, espanhol e inglês. E aí, sempre que eu faço prova, eu prefiro fazer em inglês. Até porque eu sempre fui uhum, mais disposta ao inglês. E você falando isso, da semelhança entre as línguas, é exatamente uma coisa que pega, né? Principalmente nas provas, às vezes você distraído cai numa armadilha, numa pegadinha. Então, por uma pessoa que tem um plano, né? Tem um plano de estudar várias línguas, pelo que você falou, seria mais fácil, então, ela que fala português, aprender primeiro um inglês, vamos supor, depois aprender uma língua, aí poderia ser um espanhol, que é mais próximo, aí não colar com o italiano, colar de repente com, sei lá, um alemão, algo assim. Seria isso, assim, dar uma alternada também no estudo de qual língua, ou estudar, ou o seu conselho é diferente. Não, vamos estudar todas as línguas semelhantes primeiro e vamos para as mais distantes depois. Qual seria o roteiro, professor? eu acho que depende da motivação é, interna de cada pessoa, porque não adianta a gente pensar num caminho perfeito se eu não tiver tanto interesse em aprender espanhol, por exemplo, porque eu quero antes estudar italiano ou francês. Eu acho que, acima de tudo, entender né, as suas motivações é, Perfeito. é o que vai, é o que vai ser mais importante. Mas, claro, tem um caminho de facilidade. Então, a gente fala que é o contínuo linguístico das línguas europeias, por exemplo. Se a Hum. gente só olhar o mapa e pensar quais línguas estão mais próximas no mapa, essas línguas vão ser mais próximas na fala, na escrita, na estrutura. Então, o português ele está muito mais próximo do galego antes de estar próximo do espanhol, que já é bem parecido. E ele Hum. vai estar, o português, imaginando Portugal ali no mapa, mas também o espanhol vai estar mais próximo do italiano e do francês. O Uhum. italiano um pouco mais, por questões de pronúncia, de estrutura, mas o francês Bacana, também. muito bom. Então, É olhar se a o gente olhar só, mapa, é uma questão de olhar o mapa mesmo. e só olhar o mapa já dá uma boa ideia, mas aí, de novo, vem a questão de interesse. No meu caso, lá atrás, quando eu tive que decidir entre italiano, alemão ou francês, eu sabia que eu ia me sentir mais motivado de estudar francês naquele momento, por diferentes razões, do Uhum. que estudar italiano, que eu sempre quis aprender também. Então,
Não, você faz é sentido. professor definitivamente, porque é o que a gente sempre defende, é o interesse do aluno, é o que você quer fazer, não é nada forçado, não tem que ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Mas eu perguntei nessas melhores intenções mesmo, de alguém que quer aprender uma língua muito diferente e quer aprender também, quer ser poliglota, gosta e quer aprender línguas parecidas. Então, qual seria o Sim. primeiro? Olha, agora E, tem aqui, ó, tá acabando e tem a imprensa. É isso? Tá perguntando o seguinte: aprender 10 frases por dia é uma boa? Ele já falou isso, né? Mas vamos lá, vamos repetir aí, professor, por favor. Ele não ouviu, ou ela? sim, eu acho que o que a gente consegue colocar de repetição no nosso dia é essencial. Então, não só entender um conteúdo, entender palavras e frases, mas conseguir repetir elas. Então, As 10 10 frases, tá bacana? 10 nesse sistema de memorização espaçada, que a gente chama de repetição espaçada, que as frases voltam e a gente revê elas várias vezes, e aí sim a gente consegue de fato memorizar e lembrar ativamente de 10 frases por dia, é um número muito bom. Porque com 300 frases no mês, a gente tem um vocabulário de pelo menos 600, 700 palavras, que é muita coisa para conseguir de fato usar num período muito curto, que é um mês de aprendizado. Então, acho que é Aí, uma. galera, eu tô dando esse chorinho aqui, porque agora eu me interessei. Claro que esse assunto me interessa muito, me interessei mais ainda. Agora, 10 frases por dia, beleza. No primeiro dia, quando eu vou repetir as frases do primeiro dia, ou vai ser só no primeiro dia? O dia inteiro, sei lá quantas horas? Então, isso o aplicativo ele faz para a gente, que é a gente vota, né? Não é só repetir a frase, mas é decidir se aquela frase foi fácil de lembrar ou se foi difícil. A partir de como a gente julga, e a gente pode fazer isso no papel físico, mas o aplicativo faz para a gente, essa carta vai voltar com mais ou menos frequência para a gente lembrar dela. Então, se fosse fisicamente, eu teria dois bloquinhos, um bloco de frases fáceis e um bloco de frases difíceis. E as difíceis eu vou rever com mais frequência, porque eu ainda não estou com aquele conteúdo internalizado. E o aplicativo ele faz isso para a gente com um algoritmo que, dependendo de como a gente vota, essa frase volta com mais ou menos frequência. Então, Então, a tem galera que vai método. fazer com cartão, cria o seu próprio algoritmo, vai sacando o que que é mais fácil, né? O que que é mais Isso difícil, é o vai clássico, repetindo. vai para o final do bolo ou fica próximo, porque o final do bolo ele vai demorar mais para aparecer, então são frases que eu já consigo lembrar, que já são mais fáceis. E o bolo de frases difíceis é o que eu preciso rever com mais frequência. Então, conforme a gente vai avançando no estudo, claro, essas frases vão ficando mais difíceis e mais longas e mais complexas, mas quando a gente acostuma a esse método de repetição, a gente já sabe que a gente precisa fazer um esforço ativo de guardar aquele conteúdo. Olha, Tiago dos Santos, né? CB Santos. Vai ser a última pergunta, galerinha. Qual é o método mais indicado para aprender um idioma, professor? Essa também é uma discussão acadêmica interessante e, sinceramente, tendo estudado vários idiomas com vários métodos diferentes, eu acho que o único método que não funciona é quando o aluno não estuda, quando a gente não faz nada. Se a gente nunca começa, a gente nunca vai aprender isso, é 100% garantido que não vai dar certo. E eu Uhum. acho que quando a gente está de fato decidido a estudar, a aprender, é, todo método pode funcionar, talvez com mais ou menos eficiência, mas se a gente de fato se dedica e dá o tempo para estudar um idioma e colocar a energia que é necessário, porque é bastante energia, é, dá certo. Então acho que não tem um segredo, não tem um método, um livro. A gente fala muito é, em modo acadêmico, o que, que é o melhor, o que, que é mais eficaz. Eu acho que é importante achar algo que funciona para você. E, claro, ter uma maneira de repetir, de colocar em prática, que seja frequente, que seja regular, que não seja algo tipo uma vez por semana e eu vou para aula, esqueço daquilo, volto uma semana depois. Torce Isso o livro no tem, dia da aula, né? Isso é, é bem resposta de professor, Felipe. É isso aí, é o método que mais se adequa a você, né?
até cometi um erro, falei aqui no início, falei, dos cursos que eu quis dizer tradicionais, mas tradicionais não que de nome antigo, mas que tenham um método antigo. Pode ser um curso novo, né? Acabou de abrir, e que tem um método super tradicional de ensino. Então, era disso que eu estava falando, conservador, melhor dizendo. Sim. Professor, quero muito agradecer a sua presença. Olha, quanta coisa, quanta dica bacana. Ele não dá um método certo, mas olha, a repetição, aprender as palavras que são fundamentais para você, como isso é bacana. E algo que você disse, que é bom, e todo mundo fala aprender cedo, né? E aqui eu deixo o meu depoimento. Eu comecei a aprender inglês muito cedo, mas cada vez que eu amadureço mais como pessoa, a língua amadurece para mim também. É muito interessante isso, é muito louco, mesmo sem, de repente, praticar tanto quanto eu gostaria, sabe? Fazer tantas coisas quanto eu gostaria. Então, aí para a galera que está querendo aprender mais tarde a língua, é muito legal também você aprender a língua com uma certa maturidade. Maturidade essa que vai te levar para as principais frases, para ter uma pronúncia bacana, para já pegar uma dica, entendeu? Essa coisa, né? Esse requebrado que a gente tem, né? Que ganha com a idade, não é Sim, isso, professor? com certeza. A gente vai aprendendo a aprender. Acho que isso é interessante também. Acho que essa é uma dica que quem não fala vários idiomas não, né, demora para perceber que quando a gente aprende um, o seguinte vai ser mais fácil, e o seguinte vai ser ainda mais fácil, porque a gente aprende a aprender, aprende a gostar desse caminho, aprende os atalhos. Uhum, Então, para quem exatamente, tem exatamente. aspirações poliglotas, o primeiro idioma estrangeiro provavelmente é o mais difícil, porque é o que a gente mais desconhece, a gente não É sabe o a caminho que a gente viradinha de está. chave, né? Dá aquela viradinha de chave. Olha, Exatamente. Thiago, não agradeça, não. Eu que agradeço a sua presença, a sua participação aqui. É porque é meia horinha mesmo, mas isso não quer dizer que o professor não vá voltar. Ele pode voltar a qualquer momento, né, professor? Ao Com Boa certeza. História. Tem uma galera que fez pergunta, deixa eu ver se eu vejo. A Andy. Andy, bota essa pergunta lá nos comentários. Assim que eu publicar a live, eu vou publicar daqui a pouquinho, assim que a gente encerrar. Demora uns minutinhos, ela vai sair lá na minha grade. Aí coloca essa pergunta que o professor responde lá. Teve outras pessoas. Aqui, deixa eu ver se eu falo com a galera que mandou. Não consegui, pessoal, porque isso aqui vai subindo, vai sumindo. Mas é isso, professor. Muitíssimo obrigada. Olha, uma aula e tanto, meia horinha como eu prometi para o pessoal. Muita informação, muitas dicas, nada de papo furado. Foi maravilhoso. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Muito boa conversa. Obrigada por ter tirado aí um tempinho seu para vir aqui falar com. Eu digo que é minha alcateia, porque eu sou Daniela Lobo, então eu falo com minha alcateia aqui, o pessoal do Boa História, pessoal que veio aqui de visita também, bem-vindo. E toda segunda-feira o pessoal aqui sabe, no canal Boa História. É uma live diferente, com dicas sempre interessantes. Quem é da minha alcateia que não segue o professor, se interessou pelo assunto, qual é o canal, professor? É o @Fluency TV francês É aqui no isso aí. Insta. E o portal, isso, e o portal fluencytv.com, que é onde a gente tem acesso ao nosso aplicativo de memorização, para quem ficou interessado. É Esses isso aí. dois. Tá bom, professor. Até a próxima. Parabéns. Obrigado, Dani. Até Sucesso. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, pelas perguntas, por tudo. Amanhã tem live às 8h30 da noite para a sua prosperidade, para a nossa prosperidade, né? Porque eu também faço parte dessa live. A gente vai falar sobre empreendedorismo com depoimento incrível de uma pessoa que começou, caiu, levantou. Maravilha. E é isso aí. Uma ótima noite para vocês, pessoal.